Olá, boa noite, boa tarde, tudo bem, gente? Estão escutando a gente? Tudo certo? Estamos com muitas pessoas aí acessando, bem feliz, com todo mundo conseguindo acessar. Eu vou dar só 2 minutinhos, tá? Enquanto todo mundo acessa, fiquem à vontade para buscar uma aguinha, um café. Não sei se é hora de tomar café ainda, né? 6 horas da tarde, né? Mas fiquem à vontade e já já a gente começa, tá bom? Oi, gente! Agora sim, começando oficialmente aí nossa segunda edição, quer dizer, nossa segunda webinar também, né? E dessa vez a gente vai falar sobre os insights da pesquisa brasileira de social listening. Eu estou muito feliz em receber aqui hoje vários convidados especiais aí da comunidade do Sonar, né? E também a Débora, uma convidada amiga, parceira, nossa aqui também na noite de hoje. E onde a gente vai conversar muito aí sobre a pesquisa. Espero que todo mundo já tenha feito o download. Não sei se todos já fizeram, se já tiraram um tempinho para ler. A pesquisa está enorme, está com muitos insights legais, inclusive para a gente conseguir fazer a seleção aqui do que a gente ia mostrar e conversar de fato hoje aqui foi difícil, porque realmente tem muita coisa legal, muita coisa rica na pesquisa acontecendo. Enfim, estou muito animada. Pode passar o slide, Thali, por favor. Obrigada. Então, só me apresentando um pouquinho aí, eu vou fazer a moderação da conversa na noite de hoje para vocês. Eu sou a Cris, trabalho na Qualis Consulting, nós somos patrocinadores aqui da pesquisa e vou conduzindo a conversa aí com vocês. Tenho mais de 10 anos aí de trabalho com pesquisa, com marketing, com dados. Eu amo muito esse universo, amo muito o universo de social listening e estou muito feliz em estar aqui hoje, então, com a nossa amiga Débora. Pode passar, por favor, Thali. E Débora, por favor, quer se apresentar? Quer dar um oi pro pessoal? Maravilha, vocês me escutam? Ah, perfeito. Então, tô com esse microfone aqui que meu computador não tá funcionando sem ele. Bom, gente, prazer. Para quem não me conhece, sou Débora. Eu estou atualmente aqui como diretora de inteligência de dados na Casa TV. Tenho aí, entregando a idade também, tenho mais de 15 anos dentro dessa frente, né, de pesquisa, Consumer Insights, e desenhei toda a minha trajetória e carreira profissional iniciando no social listening. Então, sempre quando me pedem para falar alguma coisa de social listening, eu amo, porque eu tenho uma relação afetiva com social listening. Então, estou super feliz de estar aqui, obrigado pelo convite, e tomara que seja positiva a minha contribuição, e só peço desculpa de eu estar sem o Outfit aqui que eu não consegui instalar, que eu estou no computador da empresa, e tem sistema de segurança, eu não consegui colocar a coisa, mas só peço desculpa por estar fora aí do padrão. Imagina, Débora, todos te entendemos e agradecemos muito essa presença aqui, contribuindo um pouquinho também com a realidade, com o dia a dia aí do social listening, né?
E junto com a gente hoje temos nada mais nada menos do que o Pedro e a Nanda também, pesquisadores, né, que botaram a mão na massa de verdade aí na pesquisa, e que são administradores aí também da nossa comunidade querida do Sonar. Querem se apresentar, pessoal? Começa aí, Pedro. Bom, boa noite, gente. Acho que é a segunda vez que eu venho aqui a convite da Polis para falar sobre a pesquisa, então estou muito feliz. É uma pesquisa que a gente iniciou em 2023. Assim, não quero falar despretensiosamente, porque acho que um projeto desse tamanho nunca é tão despretensioso assim, mas eu acho que esse ano, essa segunda edição, a gente conseguiu avançar em muitas coisas, evoluir, assim, do ponto de vista analítico e de debate das discussões levantadas também, e graças ao apoio da Polis nesse trabalho todo. Então, estou muito feliz de estar aqui de novo conversando sobre isso. Também, assim, trabalho com social listening desde 2016, 2015, então, já vi muita coisa acontecer nesse mercado, mas, conforme tenho publicado no meu LinkedIn ultimamente, acho que estamos num momento de ebulição para mudar várias coisas. Então, acho que hoje a gente vai poder conversar um pouco sobre isso tudo. Pode falar, Nanda. Legal, Pedro, concordo com muita coisa que você disse. Eu sou Fernanda Castelo Branco, a minha área de atuação, na verdade, é comunicação corporativa. E eu cheguei nesse universo do social listening por justamente uma das maiores aplicações, um dos maiores casos de uso, que a pesquisa confirma também, que são o termômetro de marca, né, e a gestão de crises. Então, comecei a me familiarizar cada vez mais e também trabalhava muito com estratégia de conteúdo digital, ainda trabalho com isso. Então, nessa interseção dos dois mundos, o social listening tem tudo a ver. É uma área que eu adoro o quanto ela é estratégica, que precisa aí de um domínio técnico, né? Que faz muita diferença ter o domínio técnico para obter resultados realmente qualificados, confiáveis e tudo mais. Então, é uma área que faz a gente se provocar muito e estudar muito. Então, adoro. Vou falar também um pouquinho para vocês sobre o Sonar, que é um coletivo independente de profissionais de social listening e inteligência de dados. Tem pesquisadores e profissionais de marcas de agência de todo o país no grupo, e o que a gente busca realmente é a articulação multilateral, né, para fortalecer o ecossistema. Então, o pessoal das agências, o pessoal das ferramentas, os pesquisadores independentes, tem estudante, muita gente faz pergunta, e nesse espaço de debate e de compartilhamento, a gente troca referências de boas práticas, a gente tem muita discussão, inclusive sobre questões éticas na pesquisa digital, né? A gente busca expandir oportunidades e sempre amadurecer o mercado junto, né? Essa é a segunda edição da pesquisa que a gente conduz nessa nova leva, mas a tradição começou nessa área em 2011, né, Pedro? Com Tarcísio Silva, com Ana Cláudia Zandavalli e outros profissionais que já faziam parte desse movimento. E eu menciono isso porque eu acho muito interessante como é que um mercado que lida com dados, sabe o quanto os dados podem ajudar a tomar decisões melhores, começou a se documentar espontaneamente em um movimento coletivo, né? Então, profissionais da área começaram a fazer esse movimento de pesquisa e realmente registrar suas metodologias, seus casos de uso, seus desafios. Acho que a gente sempre aprende muito com isso. Maravilhosa, é isso aí. Eu acho, imagino que muitos do que estão presentes aqui escutando a gente na noite de hoje já fazem parte aí do Sonar, né? Como a Ana explicou para a gente também, é uma comunidade muito legal e vale a pena participar, especialmente se você trabalha pertinho aí do social listening.
Então, se você ainda não participa, participe, é muito legal. E outra coisa, gente, fiquem à vontade para ir mandando perguntas aí no chat, conversando com a gente também, tá? Ao longo da apresentação. A gente vai começar aí com a metodologia, explicando um pouquinho do que é que foi a pesquisa e tudo mais. E aí a gente já vai pular para os insights, sem segredo, tá bom? Aqui acho que Nanda, é isso? Acho que sou eu, Cris. Tá bom, Acho que sou eu. bora lá. Isso, boa. Bom, acho que passar rapidinho aqui, gente, como a Nanda já trouxe, né? Embora essa seja a nossa, que a gente nomeou, né, como segunda edição da pesquisa, tiveram muitos antes de nós. E eu acho que um ponto que eu acho, assim, particularmente, que foi importante também da gente ter virado um pouquinho essa chave, é de tentar separar quem são públicos diferentes dentro dessa atmosfera do social listening. Então, esse é um ponto que a gente fez na outra edição também da pesquisa de 2023 e que a gente repetiu aqui para essa pesquisa. Porque a gente tem os profissionais que colocam a mão na massa e que mexem nas ferramentas, que produzem os relatórios, que, enfim, que realmente trabalham ali nas tarefas e operação do social listening. Mas a gente tem também as pessoas que consomem esses relatórios, as pessoas que vão ler esses relatórios para tomar as decisões, para pensar estratégia, para planejar e tudo mais. Então, aqui na pesquisa, e esse ano a gente conseguiu, né, bater o número da pesquisa de 2023, que eu acho que naquela época foi 350, 370, não lembro agora exatamente. Esse ano a gente conseguiu chegar a mais de 400 profissionais. Mas a gente deu continuidade nesse sentido de separar os públicos. Então, a gente tem um público, e aí a gente faz essa separação dessa quebra dentro do relatório, né? Do público que produz, que vai ter dores, necessidades e desafios diferentes, do público que consome, que é quem vai estar consumindo os relatórios, quem vai estar demandando as entregas e análises ali de social listening. E a gente também contempla as pessoas que trabalham nesse universo fazendo suporte ou vendendo ferramentas, agências, a gente sabe que, né, os atendentes, customer success, toda essa galera também faz parte dessa atmosfera e também trocam com os clientes e conseguem entender dores e desafios. Então, a gente trouxe essa visão quebrada em todo o relatório, que também foi uma herança ali da primeira edição da pesquisa. Pode passar, Thalita. Pode passar mais um também? Boa. Então, acho que agora um ponto importante aqui para a gente é falar sobre esses casos de uso. Eu acho que, eu lembro quando a gente estava fazendo a pesquisa lá em 2023, e aí eu vou falar particularmente por mim, tá? Eu via muito a necessidade de materializar o que é o trabalho de social listening, porque a gente fala muito, escreve muito, discute muito, mas eu sinto que como a Nanda falou, né? No Sonar a gente tenta evoluir com essas questões, eu via uma necessidade de criar alguns frameworks. Então, em outras disciplinas, a gente vê frameworks muito bem estabelecidos, frameworks já, inclusive de comitês, tudo muito bem amarradinho e consenso, praticamente, né? Então, não que isso aqui vá né, virar um consenso de nada, mas eu acho que é uma tentativa aqui da gente tentar, como eu falei, materializar quais são os esforços de social listening. E aí foi quando a gente, né, eu acho que inclusive na edição passada a gente tinha colocado uma lista maior. Para essa edição, a gente conversando, a gente falou, gente, acho que a gente precisa dar uma enxugada para justamente também, se for muita coisa, acaba virando bagunça. Então, a gente enxugou para a gente tentar visualizar melhor quais são esses casos de uso. E aí a gente viu algumas diferenças acontecendo nessa virada de 2023 para 2025, 2026, mas, assim, eu acho que o grosso ficou o mesmo. Por exemplo, do termômetro da marca. Então, que é um caso de uso, assim, bem amplo e que eu acho que é a porta de entrada do trabalho de social listening para a maioria das marcas, para a maioria dos profissionais. Então, a gente viu aqui um leve crescimento do termômetro da marca, a gente viu também um leve crescimento aqui das pesquisas de comportamentos, o que é algo que eu particularmente, né, trabalhei no IBPAD
há muitos anos atrás, que é o Instituto de Pesquisa. Eu venho da área de pesquisa e eu vejo muito valor em utilizar o social listening como pesquisa, não como verdade absoluta, obviamente, com todos os seus asteriscos necessários e todas as suas considerações, mas eu particularmente acho que é um caso de uso que muitas marcas poderiam se apropriar melhor, tendo, enfim, metodologias e métodos mais estruturados. Então é legal ver um pouco desse crescimento. E eu acho que um outro crescimento aqui legal, não vou falar de todos, tá, gente? A pesquisa está lá, todo mundo, por favor, pode consumir, baixar, ler e tudo mais. Mas eu acho que esse crescimento aqui é de uma coisa que eu lembro que na década passada fazia-se até essa diferença, né? Do que é monitoramento e do que é métricas. A minha interpretação, como pesquisador, é que essa diferença hoje talvez não faz tanto sentido, porque, inclusive, né, não só por isso, mas porque praticamente todas as ferramentas de social listening hoje têm módulos, têm vertentes, têm frentes que olham para as métricas proprietárias. Então, eu acho que acaba sendo um complemento do trabalho do listening em vários sentidos. Assim. Então, acho que é importante ver também como isso cresceu, porque eu acho que reforça um pouco dessa minha hipótese, dessa minha impressão, para mostrar que a gente está olhando para dados de redes sociais, sejam eles métricas, sejam eles conversas, sejam eles usuários. Então, acho que esse é um ponto interessante. Pode passar, Thalita. Boa. E acho que o outro ponto também legal da pesquisa que a gente mostra e assim, né, quem trabalha há mais tempo no social listening viu as porteiras se fechando, e a gente obviamente fala sobre isso na pesquisa, desde a outra edição também sobre as restrições das APIs, e aí a gente pode ver uma pequena mudança aqui de comportamento, e eu acho que já dá para notar aqui na diferença da pesquisa de 23 para 25, porque muitas vezes o social listening ele foi e ainda é, eu acho, associado ao mar aberto. Você pensa em social listening e você pensa em mar aberto. Ou seja, tudo que está fora ali dos seus canais proprietários. Mas eu acho que é interessante também que a pesquisa mostra que, pelo menos, assim, ainda está engatinhando, né? Mas já é uma pequena mudança significativa. Um aumento aqui de 4 pontos percentuais em os dados do social listening virem dos comentários das páginas proprietárias dos perfis e das marcas. Assim, eu acho que também é uma mudança relevante para esse cenário que a gente vive, em que a gente tem APIs acho que cada vez mais não, né? Porque inclusive acho que do último ano para cá a gente teve o TikTok ali liberando algumas coisas interessantes e embora com atraso, mas assim, finalmente também, que bom que a gente conseguiu evoluir nesse sentido. Mas eu acho que essa é uma mudança aqui importante que a gente conseguiu ver nessa edição da pesquisa. E aqui, aí, obviamente, eu acho que todos os outros aqui espaços também, né, o mar aberto, comentários, as métricas dos canais proprietários, e a gente vai montando um pouco desse quebra-cabeça, que são todos esses dados do social listening. Pode passar, Thalita. Belezinha. Então, aqui tem um pouco também de outra questão que eu acho que é muito importante e que aqui nessa pesquisa a gente reforçou uma coisa que a gente já estava vendo desde a outra edição, que é o social listening, ele não cai de pé sozinho. Cada vez mais ele é parte de um canivete suíço de dados digitais. Então a gente viu isso na outra pesquisa e eu acho que hoje, assim, nessa edição, embora tenhamos algumas leves quedas, ainda são números bem significativos para quais são os outros dados que complementam as pesquisas, os relatórios de social listening. Então a gente ainda tem os dados de mídia e de performance sendo mais da metade dos profissionais que responderam que complementam as análises social listening com esses dados de mídia e performance. A gente tem dados de buscadores também, e aí a gente vê né, em todo o mercado várias ferramentas começando também a criar módulos específicos para complementar esses dados de busca com os dados de social listening. Eu acho que, inclusive, na próxima edição, a gente vai ver
aparecer aqui pela primeira vez dados de LLM, que eu já vejo assim uma movimentação no mercado das ferramentas de social listening começarem a ter as LLMs, ChatGPT, Perplex, enfim, Gemini, etc., como uma fonte de dados. Então, acho que na próxima edição aí já vamos ter uma mudançazinha nesse gráfico. Mas eu acho que é legal, e assim, legal, e ao mesmo tempo o desafio que é posto para os analistas, que é, você não vai lidar só com dados de social listening. Tem um universo aí de dados digitais que possivelmente ou provavelmente vão complementar a sua análise. Então, pode passar, Thalita. Estou tentando, assim, falar rapidinho, gente, porque é bastante coisa, tá? E para a gente poder conversar também e trazer a Debs para o debate. Acho que a Nanda vai falar agora. Eu queria, na verdade, voltar um pouquinho na capa dessa parte das ferramentas. Antes da gente olhar para o ranking, porque o ranking é uma das partes da pesquisa que eu acho que a gente mais gosta de ver, a gente sempre percebe o pessoal querendo saber como é que está a movimentação no mercado. Mas, antes de mais nada, eu queria comentar que as ferramentas, os softwares especializados em social listening, se tornaram uma parte extremamente importante desse mercado, desse ecossistema, né? A gente, assim, nós que somos jovens há mais tempo e que trabalhamos com social listening já faz mais de uma década, a gente, para não dizer quase duas, a gente lembra que o monitoramento começou na época do Orkut, com a galera sendo chamada de classificadores de joinha, né? Então, o pessoal navegava pelas comunidades, via o que estavam falando lá, né, na comunidade Eu Quero Todinho de 20 litros, para saber o que estavam falando do produto, o que falavam, né, quais eram os aspectos que as pessoas mais amavam na marca, no produto, o que é que elas reclamavam, enfim, como é que era a experiência de consumo, o que é que elas revelavam, né, sobre os seus hábitos. E essa tabulação era feita manualmente, né? O pessoal que fazia monitoramento, por exemplo, em períodos de campanhas eleitorais, era realmente assim, por turno. Eu fico olhando a timeline do Twitter de tal hora a tal hora, depois você pega de tal hora a tal hora, né? Então, era assim, era muito extenuante esse trabalho de tabulação, e os softwares vieram, né? E por isso a gente também fala sempre tanto das APIs. Eles vieram oferecendo não só um início de automatização nesses processos, mas principalmente governança e confiabilidade nessa operação, né? Desde a coleta até o insight. Então, é mais do que uma operação eficiente, né? É uma operação com governança adequada. Eles permitem, né, que a gente possa operar em larga escala, que a gente possa ter uma metodologia mais consistente ao longo do tempo e entre diferentes equipes, né? A gente consegue o armazenamento, a classificação de grandes volumes de dados, a gente torna esse processo mais amigável de análise, né? E a gente garante, pela própria interface do software, e a gente garante aderência às políticas das plataformas, ao uso responsável das informações digitais, né? Você estabelece ali minimamente a governança desse trabalho. Então, especialmente, né, no contexto de leis de proteção de dados, né, de coisas assim, então os softwares, acho que eles têm um papel mais do que operacional nesse ecossistema. Então, só queria comentar isso antes da gente chegar na parte do ranking, agora sim podemos ir para ela, para compartilhar aqui que a gente está vendo um mercado que é bastante competitivo, né? O Stiling, ele já tem a liderança faz um tempo, mas dá para ver aí que teve uma redistribuição de pesos, né? Teve algumas ferramentas que tiveram um crescimento relativamente rápido nesse período de 2023 para 2025, né? E o Scan cresceu
um bocadinho, a gente tem aí uma movimentação, mas o que é mais importante nesse mercado é que está tendo uma reconfiguração. A disputa não é só mais horizontal, né, de ferramenta contra ferramenta, mas uma análise de funcionalidades diferentes. Então, o mercado recorre a ferramentas diferentes para resolver questões diferentes. Às vezes, uma empresa pode ter mais de uma ferramenta parceira. Às vezes, a agência pode trabalhar com mais de um software para atender clientes que têm perfis e demandas muito diferentes, né? Um faz um social listening muito mais focado em community management, outro, né, precisa pesquisar um volume de concorrentes enorme, né? Isso tudo muda como você vai precisar lidar com esses dados, como é que vai ser a interface disso, como é que vai ser o modelo de precificação que você vai trabalhar, porque alguns modelos de precificação, para você fazer alguns tipos de monitoramento, acabam ficando proibitivos, né? Então, assim, são soluções muito diferentes, e aí a gente pode ter um ecossistema. E uma reflexão muito importante também que veio não só da elaboração, mas da própria leitura, quando a gente olha, né, o resultado da pesquisa, é que a gente precisa lembrar, inclusive, como esse mercado surgiu. Né? Eu falei lá dos classificadores de joinha, a gente viu a construção desse mercado, um mercado em que os primeiros softwares precisaram muito educar os clientes, né? Então, a gente enxerga, nas análises que a gente fez, e aí conversando muito também com os inputs do Pedro, com os inputs da Ana Talavera, que fez essa pesquisa com a gente também, né? E tem um olhar muito interessante do mercado, que em um cenário que é competitivo, que está em reconfiguração e que está nesses momentos de saltos, né, como o que a gente está vendo agora, com IA, com novos tipos de conteúdo entrando, né, no nosso campo de análise e tudo mais, às vezes um caminho mais inteligente é de ampliar mercado e não apenas disputar espaço nele, né? Por isso, a gente considera tão interessantes iniciativas como essa, e é muito um movimento que a gente busca com o Sonar também, de fomentar essa disciplina, de aumentar o reconhecimento sobre as áreas das demais áreas de negócio, né? Sobre as possibilidades de uso de aplicação, né? Então, realmente, acho que as nossas interfaces se ampliam à medida também que esse mercado se reconfigura, né? E se soma isso tudo, aí eu já peço para a gente ir para o próximo slide, o fato de que os profissionais cruzam dados de múltiplas fontes, como o Pedro estava contando para a gente. E isso é um sinal de que o mercado busca uma leitura mais completa do comportamento, né, dos consumidores, do impacto das ações das marcas, né? E entre coleta e análise, os profissionais recorrem mais ou menos de 4 a 5 ferramentas para elaborar os relatórios, para fazer os estudos, né, de dados e análises. Isso gera uma série de gargalos operacionais. Para quem trabalha com isso é muito difícil, para quem consome os relatórios, às vezes gera muita frustração, né? Às vezes a pessoa quer dados que não estão ali naquele recorte, ou quer cruzamentos que são muito complexos. Então, por isso que eu falei assim, que uma das coisas que são desafiadoras e ao mesmo tempo apaixonantes desse mercado é o quanto ele desafia a gente a se aprimorar em termos de domínio técnico e em termos de metodologia, né? Então, a gente realmente tenta conjugar fontes muito diferentes e buscar esses insights. E como a gente, acho até que a gente mencionou isso na pesquisa também, o profissional dessa área tem que saber navegar entre a API e o KPI, né? Então, tem essa interface técnica com as plataformas, entender o que é viável tecnicamente ou não, como
comandar, como criar os comandos certos, como fazer a configuração certa de pesquisa, como ler os gráficos, como compartilhar esses gráficos de um jeito que realmente comunique, né, os insights, e precisa de algumas capacidades ou de algumas associações com outros colegas, né, que levem adiante, podem ser lideranças, podem ser, enfim, mas a gente precisa se unir a pessoas que consigam navegar pelas diferentes áreas de negócio, influenciar a tomada de decisão, fazer aquele insight chegar em algum lugar, né, acionável, assim. Então, eu acho que esse equilíbrio entre a parte técnica e a navegação do ambiente de negócios, né, é super importante. E quando agora a gente já pode pular para o próximo papo. Quando a gente fala sobre o futuro do social listening, sobre todas essas mudanças que estão acontecendo, a gente não tem como deixar de falar também de audiovisual, porque a maior parte do conteúdo que circula, as conversas, né? Elas estão acontecendo muito em vídeo. Existe uma demanda enorme pelo monitoramento de formatos em vídeo. O mercado reconhece a importância disso, mas esbarra muito na disponibilidade de dados ou na governança desses dados, né? Porque às vezes tem algumas formas de contornar isso, mas é muito difícil lidar com isso em um contexto de LGPD, de deslocamento, né, de conversas do ambiente público para a mensageria privada, de plataformas de mídia que estão priorizando maximização de anúncios, ao invés de outros tipos de solução, né, de tecnologia. Então, a gente tem que ter um olhar bastante crítico para isso e entender que isso não é apenas um fato, né? Isso é uma série de escolhas de mercado, né? Isso passa muito também pelos modelos de negócio das próprias plataformas de redes sociais, né? Então, isso ainda é um quebra-cabeça que vai precisar ser resolvido. A demanda é muito grande e quando não se oferecem assim, soluções oficiais, muitas vezes o mercado vai recorrer a soluções alternativas, né? A gente vê ainda muitas situações de scraping de dados, né, de raspagem de dados, que são coisas que, em última instância, acabam aumentando o risco, né, para as empresas que fazem isso. Você acaba tendo ali algum tipo de vulnerabilidade, né, quando você adota isso. Então, a gente precisa ter soluções, ou então, simplesmente, você faz por uma amostragem aleatória de vídeos que chegam aos poucos, e aí você não tem dimensão do quanto aquilo representa no universo, né, das conversas da marca, e as decisões acabam, né, sendo menos embasadas. Então, esse é um dos desafios, e a inteligência artificial vem apresentando algumas alternativas para fazer isso cada vez melhor, né, de reconhecimento de imagem, de transcrições de áudio, de análise de narrativa, né, essas novas soluções vêm apontando para um salto nesse mercado, e a gente também vai precisar de APIs que deem apoio a isso, né, para a gente apoiar com a governança e a metodologia adequada, né? Então, a gente vê aqui que boa parte do mercado, quase 40%, aí, ainda usa principalmente métricas básicas quando faz análise de vídeos, mas não tem muito uma metodologia, né, um formato de trabalho muito bem estabelecido para fazer essas análises e esses monitoramentos. Excelente, gente.
muitos insights acontecendo aqui e entendendo um pouquinho mais do mercado aí também. Pode passar, Thali, por favor. A pergunta agora vai ser para a Débora. Débora tá aí quietinha até então, imagino que absorvendo todos os insights aí. Nossa, tô amando, adorei. Não tive a oportunidade de ver antes todos os dados, tô amando ver alguns. Tem muita coisa na pesquisa, é muita coisa. Isso aqui é só um pedacinho, assim, do que a gente pegou, do que realmente se destacou, mas, enfim, é gigante. Foi muito difícil escolher os dados que estão aqui, e a Nana me contou que foi difícil escolher, inclusive, os dados que estão no arquivo, né? Imagina o quanto de coisa que apareceu por ali. Mas, Eu Débora, imagino. queria saber na prática, assim, você está na Casé, na Live Mode, né? Que é um canal 100% digital, muito à frente, né? Conectado e tudo mais. Então, afinal, existe solução? Como é que vocês estão trabalhando hoje com social listening? Vocês estão fazendo essa parte de áudio e vídeo também, né? Vocês estão nessa frente, lideram essa frente, né? Como é que isso tem acontecido? Como é que tem sido realizada a mensuração desses conteúdos audiovisuais e tudo mais? Conta um pouquinho pra gente aí da tua prática, por favor. Vou contar. Bom, a Casa TV, eu acho que talvez assim, só dando uma pequena claquete, assim, né, para quem não conhece, ela é um canal que a gente fala que ela está quebrando um pouco com esse mundo da TV linear, né? Então hoje a gente já tem audiências que são completamente comparáveis à de televisão, só que é completamente dentro de um ecossistema digital, de um ecossistema de audiovisual. A nossa produção praticamente ela é de 90 a 95%, né, passado no YouTube. Eu não falo 100%, porque às vezes a gente vende alguns direitos nossos ali para alguns outros serviços de streaming, né? Mas, por exemplo, a Copa do Mundo, e isso é uma coisa que a gente está muito feliz aqui, nós somos a única emissora que vai transmitir 100% dos jogos, né? No YouTube de forma completamente gratuita, então é um negócio que, assim, essa questão do audiovisual é o nosso core, né? Nós não existiríamos sem todo esse avanço do audiovisual, para a gente é a parte da nossa marca, né? E aí, quando eu vim para cá, né, eu vim estruturar essa área, né, de inteligência de dados, eu logo de cara já estruturei e já disse para todo mundo que a gente não poderia não ter a frente de social listening dentro da nossa empresa. Só que eu tinha esse desafio que eu falei, cara, não faz sentido eu ter só o social listening, que é o social listening tradicional. Eu preciso ter o social listening, além do tradicional, esse social listening que também faça o monitoramento do audiovisual para mim. Porque se eu ficar só em texto, como o nosso produto, né, ele é 100% audiovisual, talvez eu perca uma parte grande ali do monitoramento da minha relevância, da minha penetração nas pessoas, das conversas que eu estou gerando e tudo mais. E hoje eu posso dizer que a gente conseguiu essa solução, né, e eu estaria em qualquer, assim, vai parecer que eu estou aqui só porque, mas assim, estaria em qualquer fórum falando, tá? Não é porque esse evento foi puxado pelo time da Polis, mas assim, eu uso a solução ali, né, da Polis e Brandwatch também, que é o monitoramento de audiovisual. E assim, não quero me alongar muito, mas assim, o que a gente tem feito, né? Eu acho que a gente tem, assim, várias camadas, né, dessa questão do audiovisual dentro do social listening. Acho que a primeira é o social listening visual, onde a gente identifica automaticamente, né, obviamente por IA, né, a gente está falando a ferramenta, né, a plataforma como solução, que aí ela consegue ter aquele computer vision, sabe, que vê logo, produto, cenário, marca, ou seja, não necessariamente a pessoa pode escrever sobre a minha marca, mas a pessoa ela pode ter a minha marca ou ter algum objeto ou ter algum cenário e eu uso aquilo lá para monitorar alguma coisa. Então, por exemplo, um logo. Se alguém fizer um recorte da Casa TV e a gente sempre coloca o nosso logo ali na transmissão, eu consigo monitorar isso e consigo ver essa parte visual. Então, para mim, é uma parte, por exemplo, de share of voice super importante, porque a gente sabe que hoje o YouTube e os cortes, eles extrapolam para TikTok, Reels e tudo mais, né?
Eu tenho uma camada também dessa questão do audiovisual, é muito importante, que é a conversação. Então, assim, o que é dito dentro do vídeo. Então, além de eu estar monitorando o que os logos e o que está aparecendo, e até ver os recortes, de repente, das marcas que são patrocinadoras nossas e tudo mais, né? Eu consigo ver se as pessoas falam sobre ou a minha marca Casa TV, ou os nossos parceiros ali, as pessoas, né, as marcas patrocinadoras que estão entrando com a gente nos campeonatos, né? E aí a solução, ela consegue, como se fosse um speech, assim, vai uma transcrição, né? Uma análise semântica, e aí dá para ver review de produto, comentário e tudo mais. Mas o que eu acho mais rico, que aí eu tô, sei lá, posso dizer que é uma multimodal, né? Geralmente a gente fala dessa multimodal, né? Que é quando a gente usa os dois em conjuntos, né? Porque aí eu tô conseguindo criar uma inteligência mesmo, onde eu uso todo o monitoramento de texto tradicional, uso o monitoramento visual e uso o monitoramento de áudio, porque aí eu consigo ter um contexto completo do conteúdo. E aí, indo muito, né, ao encontro do que está sendo apresentado aqui nessa pesquisa, eu acho que isso é uma parte muito importante, porque hoje, quando a gente fala de social listening, é muito mais do que métrica, né? A gente está falando sobre compreender contexto, e contexto do conteúdo como um todo, contexto de como as pessoas consomem os conteúdos, como as pessoas entendem o que é relevante, o que não é. E aí, só para também não me alongar muito, né, para não tomar muito espaço aqui, eu acho que, assim, não tem como hoje a gente fugir disso. Eu acho que o que vai avançar e não tem como voltar para trás, porque a gente está entrando na era da economia da atenção. Na verdade, a gente já entrou na era da economia da atenção, né? E na era da relevância cultural. Então, o social listening, eu acho que ele volta, assim, eu tive essa conversa, assim, né, quando eu trouxe o time da Polis para cá, contratei a solução do Brandwatch. Eu acho que, assim, durante um tempo, até as ferramentas conseguirem trazer essa camada do recorte do listening audiovisual, era difícil para a gente ali, que vai sentar na mesa com o time de negócios, para o CEO, defender o listening como estratégia, quando ele chegava para a gente e falava assim, tá, tudo bem, mas e o TikTok, não sei o que lá, tá deixando um tempo de fora, assim. E agora que a gente está aqui defendendo o negócio, eu acho que o listening volta a estar no centro das conversas de estratégia de negócio mesmo, porque agora eu volto a pegar toda, né, entre aspas, assim, toda a internet, né, e a gente já sabe que o que constrói hoje, né, não é as métricas puras e as audiências puras e a quantidade de curtidas, a gente sabe que é a questão da economia da atenção, né? Então, eu consigo com isso cobrir tudo isso, assim, quem está prestando atenção, o que as pessoas estão falando, medir relevância cultural. Então, acho que é um pouco disso, assim. E é isso, eu acho que para mim isso é uma grande potência, e aqui para a gente tem um ponto extremamente importante, assim, dessa funcionalidade, e está no nosso centro, e está em todos os dashboards, está nos vídeos, está tudo bonitinho, espalhado pelo mundo aí. Maravilhosa, não tem como não estar. Hoje em dia tem que estar tudo integrado mesmo, né? Apesar das várias fontes, né? Como o Pedro e a Nanda trouxeram pra gente aí, quanto mais integrado, melhor pra gente conseguir tirar os insights também. E bola pra frente, então. Desafios. Vamos lá. Quando a gente vê os maiores desafios do social listening, a gente percebe que o problema não é simplesmente operacional, né? Ele esbarra justamente na interface com as outras áreas das empresas. E aí, a Débora até trouxe um pouco disso. Às vezes, os executivos, os gestores de marketing esperam que a análise vá além do que as ferramentas conseguem pegar, além do que as APIs permitem, né? E às vezes isso dá um descompasso ali entre o escopo técnico possível, né, e as demandas estratégicas do negócio. E aí isso gera uma tensão que se agrava com o fato de que boa parte das conversas hoje estão em canais que não são amplamente monitoráveis, né? Seja alguns aplicativos de vídeos curtos, seja comunidades de WhatsApp, seja, né?
E isso gera frustração com relação à abrangência dos relatórios, das análises, e às vezes surge uma expectativa de compensar na unha, né, essas lacunas por meio de coletas manuais, e isso esbarra em questões de governança, em conformidade com as leis de proteção de dados, né? E, de algum modo, quando a gente olha esses desafios, eles estão relacionados com essa tentativa de dar conta de responder aos anseios que as marcas, que as empresas efetivamente têm. Né? Então, a gente tem aí a fragmentação do fluxo de trabalho, então a gente está buscando diferentes fontes de dados, tentando consolidar, né, dados de diferentes origens, tem esse senso de urgência, porque a gente precisa levar o insight rápido, ou porque tem uma crise na iminência de ganhar tração, ou porque tem uma oportunidade de criar um conteúdo, de fazer uma collab, de não sei o quê. Tudo tem que ser muito rápido, né? E essa limitação das plataformas, das APIs, a dependência de tarefas que são manuais, né? E, por fim, a gente até tinha feito um papo super interessante, acho que ainda está disponível online, sobre cultura de dados nas empresas, e justamente nessa parte de comunicação, de monitoramento e tudo mais, que foi uma pesquisa muito interessante também que a gente analisou, em que a gente vê justamente qual o nível de maturidade das empresas com relação ao uso de dados na área de comunicação. Então, isso também é uma coisa importante que se conecta aí com essa necessidade de conversar com o negócio. Dando um pulinho aí para o próximo slide, a gente traz aqui, e eu gostei muito dessa parte do relatório, porque a gente usou o fato da pesquisa ter a divisão em 3 perfis, né, de quem elabora os relatórios, de quem consome, recebe os relatórios, e quem representa as ferramentas, porque isso permitiu a gente ver uma série de coisas. Por exemplo, quais são os gatilhos para as pessoas buscarem, né, contratarem uma ferramenta, quais são os principais gargalos de tempo de quem elabora os relatórios. Então, olha como é que isso é importante para os gestores tomarem decisão, né? E uma das coisas que a gente fez com esses recortes a partir dos perfis da pesquisa foi entender, do ponto de vista de quem recebe os relatórios e precisa tomar decisão, como os relatórios podem ficar melhores. Né? Então, a gente perguntou para eles o que o social listening precisa para entregar mais valor. Né? Então, a gente vê aí a importância de data storytelling, de realmente perceber que o dado em si ele não é um insight, né? A métrica em si não vai convencer, né, que a gente precisa transformar isso em um insight com uma história, com uma linha lógica, né? Para tornar isso mais interessante e mais efetivo. Os relatórios também precisam ser mais assertivos em relação às perguntas e aos objetivos de negócio. Então, tem uma aproximação muito importante que precisa ser feita entre quem faz o monitoramento e quais são as áreas atendidas por esse monitoramento, né? Por essa análise, enfim, pelo estudo que foi feito. Então, a gente precisa entender que o nosso trabalho tem muito mais sentido quando ele se aproxima das áreas de negócio. A gente também precisa manter a nossa preocupação com a metodologia e sempre a questão do tempo, porque o timing é uma das... é o que garante, né, que o insight chegue no ritmo em que as decisões precisam ser tomadas. Então, acho esse slide bem legal, né? Podemos seguir, pessoal. Boa, agora vamos para a parte que muitos de nós, imagino, estavam curiosos para ver aí, a parte de inteligência artificial, que eu acho que é o último capítulo
aqui que vamos conversar hoje também, né? Apesar do nosso papo aí estar estendido, tá muito curioso, estamos gostando muito de acompanhar vocês e entender mais os insights aí, Pedro e Nana, que vocês tiveram, Débora, do que você tem de dia a dia também. Então vamos lá para nosso último capítulo de hoje. Boa, Cris, obrigado. Perdão, gente, eu dei uma piscada na luz aqui, aí eu saí no finalzinho que a Nanda estava falando, mas voltei, acho que está tudo regularizado. Mas, enfim, eu estava ouvindo, né, a Nanda trouxe, tocou nesses pontos dos desafios e tudo mais, e aí, assim, eu vou falar aqui da minha perspectiva, tá, gente? Não adianta mais lutar contra a IA. Eu meus amigos falam que eu tenho muito espírito de velho. E eu acho que eu tenho um pouco um espírito de velho, eu sou meio ranzinza para algumas coisas, inclusive para novas tecnologias. Inclusive, demorei 4 anos para baixar o TikTok, tá? Baixei agora, final do ano passado, mas não, ainda não fisguei nisso, não. Mas enfim, tô contando isso tudo para falar que eu acho que eu também tinha um pouco dessa sensação com a inteligência artificial, porque eu acho que é o novo, né? O novo, sociologicamente, e aí temos, com todo respeito à socióloga que temos aqui no, no web, né? Mas sociologicamente costuma assustar a sociedade. Então a IA chega e a gente fica meio tipo, caramba, sabe? Existe uma certa. é, é isso, esse medo, né, do novo, e aí fica naquela de entre o medo e a curiosidade e tudo mais. Mas assim, contando isso tudo, porque aí não tem mais para onde fugir, gente. Eu acho que a IA já está posta e agora, dentre todo esse ferramental que eu acho que a gente já trouxe aqui, que vai ser necessário a gente aprender, nós que trabalhamos com listening, seja no topo da pirâmide, seja no meio da pirâmide, seja na base da pirâmide, precisamos nos apropriar da IA, porque, inclusive, ela pode nos fazer muito bem. Eu acho que alguns dos desafios, ou vários, né, dos desafios que a Nanda trouxe aqui anteriormente, a IA hoje já consegue ajudar a gente. Então, a gente fez nessa edição, né, uma série de perguntas focadas apenas em IA, para a gente poder entender como que a IA generativa de hoje em dia, né, do último ano para cá, já consegue fazer uma coisa que eu acho que a gente também percebeu desde a outra edição e que aqui se repetiu de novo. O maior problema, não vou dizer o maior problema, tá? Mas um dos maiores problemas é tempo. Porque se você não tem tempo, você não consegue, assim, desenvolver data storytelling. Se você tem muitas ferramentas com que lidar, você vai ter pouco tempo para desenvolver análises mais elaboradas, desenvolver storytelling e tudo mais. Então, assim, tempo é um bem muito precioso, eu acho, para a nossa comunidade aqui de listening. E a IA está, nos últimos meses, devolvendo muito do nosso tempo. Então, acho que a gente pôde perceber aqui na pesquisa alguns desses usos que vão ajudar a gente e aí eu digo a gente, analistas, tá? Coordenadores, enfim, pessoal mais operacional ali, a conseguir reaver o tempo perdido. Né? Então, como que a gente consegue automatizar o processo? E eu acho que a gente, obviamente, a IA não é uma coisa nova. Desde a década passada tem IA dentro desse guarda-chuva de machine learning, mas o que a gente tem visto, acho que no último ano, nos últimos, sei lá, 16, 18 meses, é realmente uma evolução muito grande, de modo geral aqui no mercado de social listening, em torno da IA generativa, não apenas para classificar sentimento, mas para escrever relatório. Porque quando a IA escreve o básico para você, o seu trabalho é polir. Você tem uma pedra ali e você vai polir esse trabalho. Então, eu acho que a gente já pôde perceber agora nessa segunda edição da pesquisa, e é por isso que eu tenho batido tanto na tecla de que a gente está num novo momento, e que eu acho que isso impacta todos os stakeholders desse mercado social listening. Impacta os analistas, impacta as agências, impactam as marcas e impactam as ferramentas. Então, eu acho que, assim, nos próximos anos a gente vai ver muita movimentação porque hoje em dia, com IA generativa,
com vibe coding, com tudo que Claude, enfim, tudo que tem acontecido aí, Lovable, etc., eu acho que vai dar uma mexidinha positiva no mercado. Eu acho que esse é um ponto também que eu ia falar quando a Nanda estava falando lá sobre as ferramentas, que é um mercado em ebulição, um mercado competitivo, puxa todo mundo para cima. Então, ter mais ferramentas, ter ferramentas competindo pelo topo, puxa as ferramentas entre si para que as tecnologias delas avancem. Então, porque é isso que a competitividade faz. Então, e aí eu acho agora, tem uma pessoa, vou até referenciá-lo, porque ele está lá no nosso grupo do Sonar, que é o Wilken, que tem testado algumas soluções ali, trabalhando com vibe coding para o social listening. Então, tem, assim, acho que muitas coisas já estão acontecendo. Não vou nem dizer que vão acontecer. Acho que muitas coisas já estão acontecendo. E aqui na pesquisa a gente conseguiu um pouco desse retrato do que é que a gente já tem agora, assim, na realidade, no cotidiano dos profissionais de social listening. Pode passar, uma, Thalita, por favor. Boa. Agora, assim, fiz uma fala bem entusiasta aqui da IA, e sou entusiasta, tá, em muitos sentidos, mas o que a gente também pôde perceber na pesquisa é que a IA não vai se sustentar sozinha. E aí essa também é uma, assim, acho que uma visão que eu tenho, pelo menos na minha geração, tá? Eu acho isso difícil de mudar. Que é a IA, ela precisa. É como se fosse uma criança que está aí correndo para tudo quanto é lado, sabe? Fazendo alvoroço. Você precisa de um babá, de uma babá. Essa é uma pessoa ali que fique, né, de olho, que coloque nas rédeas, que puxe de volta, que oriente o caminho. E aí, se um dos nossos maiores problemas enquanto mercado é a falta de tempo, a gente precisa também tomar certos cuidados para que a IA não nos dê mais trabalho do que a gente já tem. Então, acho que esse é um ponto que a gente pôde observar também na pesquisa, que esse risco de erro, inconsistência nos resultados, é algo que precisa ali assim, que já está na visão, né, dos profissionais, mas que o que a gente tem visto também, acho que e que a gente viu nessa pesquisa, é que os profissionais, as agências, as marcas estão aprendendo testando, fazendo, né? Que acho que é um dos slides que está lá no relatório. Então, assim, são poucas ainda as organizações, de um modo geral, que têm bem estruturado métodos para a implementação da IA na sua organização. E, assim, não sei se isso é uma coisa do brasileiro, mas eu acho que, de modo geral, como é algo muito novo, está todo mundo testando um pouco do que é que funciona, o que é que precisa ser melhorado e não precisa ser melhorado. Aí pode passar mais um slide, Thalita? Eu tô dando uma corridinha só para a gente poder conversar mais e fechar tranquilamente. E aí, assim, acho que o que a gente pôde perceber, né, que quase, né, 50% aí dos profissionais já apontam que a IA impactou a operação com aumento de eficiência operacional. Então, o que a gente já tem visto aí no mercado, e aí, gente, acho que esse é um ponto importante também. O formulário da pesquisa, né, o questionário, rodou entre, se eu não me engano, agosto e outubro do ano passado. Foi mais ou menos ali, né, no segundo semestre. Eu acho que desde, sabe, assim, já tá, não quero dizer que já tá antigo, mas eu acho que já aconteceram outras coisas de novembro para cá que, assim, na próxima edição, a gente vai ver um cenário de, enfim, de IA ainda mais forte, mais potente, com as ferramentas ainda mais robustas nesse sentido, fazendo tudo o que a Debs falou, né, de olhar ali para o conteúdo audiovisual, com computação visual, com transcrever tudo, e aí indo além, assim, de conseguir resumir, de conseguir pegar histórico e, sabe, assim, fazer outros tipos de cruzamentos, de conseguir entregar
já muitas coisas quase prontas para você, o seu esforço, e aí eu acho que volta também um pouco no desafio que a Nanda trouxe, que é a gente, enquanto profissional de social listening de dados, e pegando também um pouco da fala da Debs, é saber sentar na mesa de decisores e falar de igual para igual. Porque a gente vai, assim, se a nossa diferença era o ferramental, era a tecnologia, essa tecnologia, esse ferramental, em muitos sentidos, vai ficar cada vez mais acessível. O que é ótimo para a gente. A gente deixa de lado um pouco do operacional e passa a olhar para essa outra parte. Então, acho que a gente cada vez mais tem que entender de negócio, de estratégia, de publicidade, de branding e de todas essas coisas que estão ali dentro do nosso universo de listening para que a gente possa ser parte desse mosaico como um todo. Pode passar, Thalita. Nanda, eu não sei se era para eu estar falando essa parte, tá? Mas se você tiver alguma coisa para me complementar, fica à vontade. Você está representando super bem, Pedro. Eu só acrescentaria uma coisa. Por um Fica à lado, vontade. tem essa promessa de devolver tempo, de aumentar a eficiência, é o que o profissional quer, é o que o cliente quer, né? Por outro lado, os respondentes também apontaram um pouco ainda de desconfiança com relação a isso, né? Porque a gente sabe que a promessa ainda não se cumpre totalmente, a gente está um pouco longe desse cenário ideal, e muitas vezes algumas falhas de interpretação de dados ou né, momentos em que as ferramentas não conseguem dar conta, seja da linguagem ou seja do número, né, que algumas não são também muito boas de matemática, comprometem um pouco a confiança, né, das análises e geram muito retrabalho. Então, em alguns casos, ao invés de liberar tempo, a automação está gerando novas camadas de revisão, novas tarefas, né? E uma das coisas que eu realmente gostei de ver é que o espírito do profissional dessa área se mantém, mesmo diante de uma tecnologia nova, porque, na verdade, eu acho que a gente sempre lidou com tecnologias novas em cada um desses momentos, né? Então, assim, é um mercado que está incorporando rápido, mas indo com cautela, né? E aí a gente faz o que a gente faz de melhor. A gente testa hipóteses e a gente vai lapidando as metodologias, né, até garantir uma consistência nas entregas, e é assim, a gente tem muita noção de onde está agregando e onde ainda precisa amadurecer. A gente tem muita noção, a gente já está habituado a lidar com essas questões de governança de dados, não sei o quê. Então, a gente também demanda transparência, a gente demanda essa governança, né? Então, eu acho que a gente coloca uma interlocução muito qualificada para a IA, né? Então, acho que não vai ser qualquer funcionalidade que vai deslumbrar o profissional dessa área, mas é um público bastante exigente e acho que por isso mesmo o mercado tende a eventualmente encontrar soluções muito interessantes. Gente, sensacional. E agora um pouquinho de prática, então, Débora. Como é que tem sido por aí o uso real, assim, o que está acontecendo de inteligência artificial na rotina do teu social listening mesmo, né? O que que você já está de fato usando, o que que você gostaria de estar usando, ainda não está? Como é que você vê o futuro num período próximo, assim, também? Como é que tá tudo por aí? Conta pra gente. Olha, é difícil falar assim sobre IA depois da fala da Nanda e do Pedro, assim, mas eu acho, na minha opinião, e aí só dando um passo atrás, assim, como o Pedro falou, como boa socióloga que sou, para mim é muito difícil não fazer esse debate. Eu acho assim, quando a gente fala de IA,
não tem como a gente não fazer o debate sobre o que é o potencial humano. E eu acho que se a gente entender o que é IA e aplicar a IA de forma correta, a gente tem tudo para dar certo. Se a gente aplicar a IA e tiver a cabeça da IA que ela vai substituir humanos e essa visão, sei lá, meio de filme de ficção científica, eu acho que a gente perde a potencialidade da IA. E o que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo muito prático que e aí eu vou dar um exemplo prático de coisas que eu estou usando aqui, e eu acho que vai exemplificar muito o que eu quero dizer com isso. O tempo inteiro, foi isso que eu falei, para mim o listening é análise de mapeamento de relevância cultural. É muito mais do que share of voice, é muito mais do que... Eu sempre vi o listening assim, o listening é quando você está de fato escutando ali comportamento cultural das pessoas, o que é relevante para as pessoas, o que não é, e da fonte e direto, sem intermediário, então para mim ele tem uma potência assim incrível. E quando a gente usa IA para operacionalizar essas questões, eu acho que é incrível. Então, assim, quando a gente olhar a IA para tudo isso e falar, cara, a IA, como já, que agora a gente fala IA, né? Mas na nossa época era assim, machine learning ou essas outras coisas aí, que eu acho que o Ananda ou o Pedro falaram sobre isso. Vai automatizar meu tagueamento de sentimento, vai mapear conversas, vai conseguir começar a fazer modelo de predição para ver o que tem potencial de viralização ou não e tudo mais, né? Então, eu acho que quando a gente usa a IA para isso, eu acho que ela é uma grande potência. E aí, por exemplo, como a Casa TV vive de relevância cultural e de contexto cultural e de conversas e de comunidade, entender o que a nossa comunidade está falando, o que os fãs estão falando, é extremamente importante para a gente. E aí o social listening e a IA ajudam muito isso. Por quê? Porque eu consigo ver lá um pico de menção e consigo ver o que está se destacando e tudo mais. Consigo, de forma muito rápida, ter milhões de conversas automatizadas, classificadas, mapeadas e tudo mais. Mas aí eu acho que, assim, tem a limitação que se a gente achar que para aí, e aí eu acho que é um ponto, assim, do que a gente entende do listening, tá? É difícil falar de uma forma não apaixonada pelo listening, tá, gente? Mas, assim, se a gente acha que o listening para aí a gente tá errando. E se a gente... porque aonde que vai entrar o humano nessa história? Cara, na interpretação do que aquilo gera na gente. E aí eu vou dar um exemplo, né, que eu falei, comecei minha fala falando que eu ia dar um exemplo para materializar. Tô sempre atrás, né, aqui, tô sempre olhando e sempre atrás dessa questão da relevância cultural, que conversa com o público, que não conversa com o público, o que a minha comunidade gosta e deixa de gostar. E aí, ali, para mim, como relevância cultural macro, como conversas que estão gerando, acho que vocês devem ter acompanhado que recentemente explodiu a conversas daquele macaquinho lá, que foi rejeitado pela mãe num zoológico, e aí precisou ter colocar um bichinho ali de pelúcia, né, para ele. E aí, cara, começou assim, se você tá com a IA organizada ali, você consegue, né, você consegue ver no teu listening que aquilo tá explodindo, que aquilo é um tema que tá gerando conversa, que de alguma forma, que a gente, tirando o julgamento de valor, se você acha que aquilo é importante ou não, aquilo explodiu e de alguma forma as pessoas estão achando aquilo importante. O que eu comecei a ver marca usando, gente? A imagem daquele macaquinho abraçado com o ursinho de pelúcia de uma forma no humor. Eu vi, por exemplo, marca de aluguel de casa, tipo, colocando um macaquinho abraçado ali, com aquele macaquinho de pelúcia, tipo, falando, a tristeza que eu sinto quando alugaram a casa que eu queria, por exemplo. Ou tem diversos outros. Cara, isso é tão fora de contexto. E eu acho que aí que a gente está falando do papel do profissional, do profissional do social listening, cara, é isso, é trazer essa camada humana do que nos toca e do que nos faz humano, entendeu? Então, todas as IAs do mundo, todas as ferramentas do mundo podem ir lá e mostrar esse pico que tá todo mundo falando desse macaquinho, que isso é um puta tema de mega relevância cultural. Mas, cara, o que isso mexe no humano?
Entende? E por enquanto, tô falando por enquanto, porque pode ser que isso mude, mas por enquanto, cara, assim, a IA não vai solucionar, né? Então, assim, cabe essa camada do humano para dizer, cara, é completamente assim, fora de tom as marcas usarem isso num tom de piada, porque eu não sei para vocês o que passa, mas isso, cara, mostra assim, uma puta angústia, entendeu? Que aquele macaquinho passou de rejeição da comunidade. Não é piada. E a IA não vai conseguir, porque aí a IA, ela não percebe isso, é o que eu falo, assim, por enquanto, né? A IA, ela pode saber todos os tratados físicos, químicos, biológicos e tudo mais do que é o sal, né? O que é a molécula de sal, o que o sal da comida proporciona, mas, cara, a IA, por enquanto, nunca vai saber o que é o salgado. Ela não sabe o que é sentir o sal na boca. E aí eu acho que a IA, muito falando isso, né, casando com o que o Pedro falou, cara, eu acho assim, a IA, ela libera o nosso tempo para a gente sair desse processo automático de classificar, de relatório, de não sei o que lá, que pode ser automatizado, que pode ser uma máquina fazendo para mim, e deixa o dashboard pronto e tudo automatizado e vai lá, tananã. Mas, cara, eu trago a camada humana, que é a camada que gera conexão, e a conexão é humano para humano. E aí eu acho que é isso, é essa potência. Eu sou uma grande entusiasta da IA quando bem usada, e óbvio que a gente tem uma série de pontos aqui que a gente pode falar sobre a IA usa dado histórico, aí, enfim, a gente sabe de todos os problemas negativos e a gente tem que fazer esse debate, né? Mas eu acho que assim, quando a gente libera o trabalho operacional para, tipo, de fato voltar a ser o que é humano e o que nos toca, cara, eu acho que isso é uma revolução. E aí eu concordo muito com o Pedro, assim, eu estou me tornando uma entusiasta justamente por perceber isso, assim, e esse post, se foi um post feito por IA, a IA monitorou, a IA viu, a IA gerou a imagem, a não sei o que lá, e postou automaticamente, porque eu sei que já tem empresa que está fazendo isso. Cara, errou profundamente. Faltou essa camada humana, porque a conexão é humana, entendeu? E aí a gente tem que usar a IA para liberar o nosso tempo justamente para essa camada do que nos torna humanos, do que nos toca, sabe? E é isso. Teve uma palestra que eu vi sobre IA, e que daí o rapaz estava falando assim, não, que eu posso criar um agente que vai escrever tal e-mail, que vai pesquisar na minha lista de contatos para quem mandar, que vai mandar automaticamente para você, ele pode até lealtar e tal, não sei o quê. Eu falei, legal, aí eu pego o meu agente, peço para ele te responder qualquer groselha, e nenhuma comunicação foi tida nesse processo. Porque ele pode fazer uma coisa automatizada, eu também posso fazer uma coisa automatizada, nenhum de nós dois se envolveu com o que quer que esteja acontecendo, não mobilizou nada na gente, né? Então, assim, é claro que também vai surgir um universo de transações automatizadas, né? Em que o seu robô pode criar uma oferta e o meu robô pode ter uma condição lá para comprar de acordo com essa oferta ou não. Então, é claro que ações podem acontecer, mas quando a gente está falando de comunicação, de comunidade, quando a gente está falando de mobilizar sentimentos e pensamentos, a gente precisa mais do que colocar um conteúdo no mundo, né? A gente precisa mais do que produzir e publicar. A gente precisa, de fato, entender o que que move, o que que engaja, e não engaja no sentido do algoritmo, mas engaja no sentido humano. Então, assim, claro que essas otimizações vão ter seu papel, né? Mas aí a gente precisa lembrar de por que que a gente está fazendo as coisas que a gente está fazendo, né? Eu acho que se você for muito certeira, assim, eu acho que é isso. A gente vive num mundo da conexão e eu gostei muito do que você falou, assim, acho que é bem interessante, assim, é o que movimenta na gente. E eu acho que é isso. A gente nunca pode perder do foco, assim, o que que aquilo movimenta no humano. E, cara, quanto mais automatizado tudo puder estar para liberar a gente para pensar sobre o humano, o que gera conexão e pensar o que movimenta na gente, eu acho que a gente vai sair do outro lado muito bem. Quando a gente achar que a IA é para ficar substituindo a potência do humano,
Aí que é o que você falou, né? Lembra no começo do social listening, né? As pessoas ficavam fazendo turno para classificar o que estava sendo falado no Orkut. Cara, graças a Deus que ninguém mais precisa fazer isso. Graças a Deus que tem a tecnologia, graças a Deus que veio a machine learning, graças a Deus que veio tudo, né? É isso. Acho que o grande ponto é a gente entender que a IA vai ser isso. Ela é uma nova revolução tecnológica que vai ser tipo como se fosse o computador, o Excel. A gente usa para potencializar a nossa capacidade humana, sabe? E eu acho que é isso mesmo. Gente, maravilhoso, juro. Obrigada, pessoal. Temos aqui no chat uma pergunta da Sheila para a Nanda, perdão, de novo, errei. Nanda, como você enxerga a entrada de métricas de social listening em área de RP? Você trabalhando nessa área de comunicação corporativa também, né? Conta um pouquinho pra gente, rapidinho. Acho que o social listening se conectou com a área de RP, de assessoria de imprensa, né? Bem cedo, na verdade. Muitos softwares que fazem monitoramento de redes sociais também coletam notícias online, né? E aí a gente viu logo de início uma influência mútua, né, do clipping e do monitoramento. Então, tinha algumas tentativas de equiparar, de criar métricas análogas, tinha ali um pouco essa coisa. E eu acho que também veio daí a piração que o universo do social listening tem com o share of voice, que às vezes nem tão pertinente assim. Mas acho que tem essa influência muito, muito grande entre as duas coisas. E acho que mais do que as métricas do social listening, eu diria os insights, né, ou as fontes, porque a gente consegue, por exemplo, detectar crises incipientes, às vezes antes delas chegarem à imprensa. Às vezes a empresa consegue já identificar problemas logísticos, problemas, né? E a gente sabe que as redes sociais também pautam a imprensa. E aí a gente consegue endereçar aquela questão, às vezes corrigir um problema antes dele gerar uma repercussão maior na mídia. Então, a gente consegue entender também como os temas sensíveis estão circulando na sociedade, como as campanhas, os posicionamentos ou as entrevistas repercutiram socialmente. Então, eu acho que tem uma interface que é muito natural e muito rica entre essas duas disciplinas, né? A gente consegue fazer análise de discurso. A gente tem algumas soluções no mercado que visam, por exemplo, você pode criar um pool de perfis, por exemplo, de deputados, de vereadores, e fazer análise de discurso deles. Ao invés de monitorar por um tema, você monitora por um grupo. E aí, o que esse grupo está falando? Eles estão debatendo mais questões ambientais, eles estão debatendo corrupção, eles estão debatendo o que está faltando, como eles estão, né, se posicionando em determinados debates. Isso tudo, enfim, é muito interessante e é uma fonte muito rica, eu acho que para a gente trabalhar como inteligência de estratégia de comunicação mesmo, de posicionamento. Você consegue identificar de onde uma narrativa está nascendo, como é que ela está se transformando, quem é que amplifica, como é que ela está chegando na mídia tradicional, sabe? Qual é a repercussão depois de ter chegado na mídia tradicional versus como ela estava surgindo antes, né? Isso pode ajudar o relacionamento com a imprensa, isso pode ajudar o relacionamento com outros tipos de stakeholders, né? Então, acho que tem muita coisa que realmente tem uma conexão muito forte entre essas duas atividades. E é por isso que eu estou bem no meio entre a estratégia digital e a comunicação corporativa. Não consegui escolher um lado. Por favor, não me façam escolher. Muito legal. Em todo um universo diferente também de quem é social listening para marcas e tudo mais, né? Inclusive, veio aqui mais uma pergunta para a Débora agora.
O que vocês estão preparando para conseguir calcular a relevância cultural numa Copa do Mundo? Pergunta do milhão, Débora. Boa sorte. Olha, é a pergunta do milhão mesmo. Mas eu acho que assim, são vários pontos e várias camadas, mas uma coisa que eu assim que eu posso dizer, e a gente vai lançar para o mercado isso oficialmente e tudo, mas o que eu posso dizer é que assim, o social listening é uma das principais frentes, porque é onde eu estou colocando muito peso para medir coisa cultural. A gente teve uma experiência agora que eu não sei se vocês viram as Olimpíadas de Inverno, que as Olimpíadas de Inverno foi lá na Itália, né? E a gente transmitiu aqui todos os eventos, as competições e tudo mais, né? E, cara, pra gente foi um negócio bizarro, porque, assim, foi tão impactante, que o curling, que é uma modalidade lá de ficar esfregando o negócio da bolinha no carnaval, virou tipo trends, assim, de conversa, sabe? E, e virou fantasia de carnaval. As pessoas foram no carnaval, isso pra gente, cara, assim, mais que qualquer métrica de audiência, mais do que qualquer share of voice, mais qualquer coisa, sabe? Eu fui num bloquinho de carnaval, eu vi tipo, as pessoas fantasiadas de Casemiro, entendeu? Então, assim, isso é um ponto muito importante para a gente. Eu acho que, no fundo, assim, respondendo, né, a pergunta Matheus, né? Respondendo a pergunta do Matheus, a gente está, assim, muito pautado no o que é os nossos dados ali de performance de transmissão, e o que isso gera de conversação e o que isso gera de impacto na sociedade. E aí nós estamos desenvolvendo indicadores únicos e específicos para isso. Então, é o que extrapola a nossa comunidade. Então, tem toda uma camada de inteligência ali, obviamente, da base ali do BI mesmo, que os picos de audiência, o que aconteceu, o nosso chat, tananã, mas assim, cara, quando a transmissão acabou, que ficou para a sociedade? O que fica de resquício? O que ficou de legado? E para a gente, isso, por exemplo, esse curling ter virado fantasia de carnaval assim, é mais importante do que qualquer dado de audiência, entendeu? E aí a gente fechou, a gente até fez uma reportagem agora em parceria lá com a Exame, que a gente falou que brincou, né? A gente fez nevar no Brasil no meio do carnaval, porque, enfim, foram muitas conversas, e para a gente foi muito legal ver assim, o impacto do brasileiro engajando nesse nível que a gente teve com os jogos de inverno, assim, sabe? Que não faz parte da nossa cultura, mas que de certa forma apropriou e que extrapolou qualquer senso de comunidade ali nosso. Então, para a gente foi isso. Total. Inclusive, vi essa fantasia, achei genial. Pois é. Agora, a última perguntinha para a gente fechar, que eu sei que a gente passou bastante do tempo já, mas está muito rica a conversa. A Clara perguntou, e vou lançar para o Pedro aqui, qual a dica para quem quer entrar no mercado de social listening? Legal essa pergunta. Não vou me estender, tá, gente? É, foi a Clara que perguntou, né? Clara, assim, a dica que eu vou dar é a dica que me deu uma vaga de estágio lá em 2015 para trabalhar com socialista. Nem era com socialista nem especificamente, né? Mas enfim, que abriu as portas para mim. Hoje, né, enfim, sou um dos responsáveis pela pesquisa aqui, da segunda edição da pesquisa. Também fui um dos responsáveis na primeira edição. Eu sempre gostei muito de ter pequenos projetos, seja uma pesquisa, seja um blog. Já lancei, muitos anos atrás, alguns relatórios de social listening, com as ferramentas que eu tinha à disposição na época. E eu acho que hoje em dia a gente tem muitas ferramentas à disposição também. Talvez, não vou falar que até mais, porque muitas APIs acadêmicas a gente perdeu, né? Mas acho que hoje em dia a gente tem muitas ferramentas ainda que você consegue montar alguma coisa, nada muito elaborado, enfim, né? Você não vai fazer um estudo de como o brasileiro enxerga a ida ou não do Neymar para a Copa. Não precisa disso tudo. Mas assim, escolhe uma coisinha que você gosta, faz um recorte assim pequeno que você consiga dar conta
Encontre ferramentas que você possa utilizar de maneira gratuita, de maneira freemium, e faz a sua mini entrega ali. Assim, essa é a melhor maneira, eu acho, porque aí você não é nem sobre mostrar para as empresas, para depois você chegar numa agência e mostrar portfólio. Eu acho que não é necessariamente sobre a entrega, o mini relatório, o mini material que você vai fazer em si. É sobre você ter tido a energia e o esforço e a dedicação para fazer algo assim. Eu, particularmente, dou muito valor a isso. Então, acho que. E foi isso que abriu muitas portas para mim na minha carreira. Então, essa é a dica que eu dou. Nossa, perfeito. Me identifico super também com o meu início de carreira, Pedro. Bom, a Thali colocou aqui no nosso chat também aí o link para fazerem um download da pesquisa completa. Imagino que muitos de vocês já fizeram o download. Caso ainda não fizeram, podem fazer o download ainda. Eu vou E, dar mais uma dica para por Clara, favor, por que favor. é participar do grupo do Sonar, Eu porque fiz, o é pessoal lá necessário. sempre compartilha dicas de vagas, oportunidades de freelas, e é um mercado que a gente precisa de horas de voo, né? A gente precisa ter experiência, usar os softwares, a gente precisa de tempo de familiarização com os softwares. E eu diria também para procurar nos sites das ferramentas, nos canais de YouTube das ferramentas, os tutoriais, as demonstrações, porque ajuda a gente a ir se familiarizando com a interface, com as possibilidades, como é que são as configurações e tudo mais, para a gente começar a ganhar traquejo. E até aproveitando, o YouTube da própria Polis vai estar esse webinar lá depois, então se quiser assistir de novo, pegar mais detalhes também, ou outros webinars que a gente já fez por aí também, inclusive com o próprio Sonar, estão todos disponíveis lá. E, enfim, agradecer a todos vocês, gente, Nanda, Pedro, Débora, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E quem está por trás aí, cuidando de tudo também, Thali, Ti, Diogo, Carol, todo o time também. Parece que é muito simples fazer um webinar, mas não, gente, tem uma galera aqui por trás, cuidando de tudo, de todos os detalhes. Então, muito obrigada, gente, por cada um que contribuiu aqui, por todo mundo que participou com a gente até o final. Foi um webinar super longo e muito rico também. Obrigada demais, gente. Querem dar um tchauzinho? Obrigada, pessoal. Só agradecer, que timaço. E valeu mais uma vez pelo apoio para fazer essa pesquisa acontecer, porque a gente aprende muito com cada edição, a gente aprende muito sobre o mercado também, e a gente espera contribuir para o fortalecimento desse ecossistema e para o amadurecimento. Boa. E Obrigada, viu, agradecer a pessoal? Debs também pela participação. É sempre muito rico trocar com ela e acho que é legal porque a gente teve diferentes visões aqui convergendo, mas assim, de diferentes lugares aqui, acho que é sempre uma troca muito rica. Então, obrigada, Debs, também. Obrigada, Cris, todo o time da Polis. E até a próxima, pessoal. Amém, gente. Valeu, Obrigada. Conta comigo sempre. Até mais. Tchau, tchau.